Dalmas Valcir Monteiro. Visagens e assombrações de Belém. Diziam os antigos: não se deve nunca procurar saber as coisas que não nos diz respeito. A curiosidade tem seu preço. Carmelina sabia disso, mas curiosa por excelência, querendo saber de tudo, principalmente da vida de seus vizinhos, não dava a mínima importância para o sábio conselho, ou melhor, dar importância dava, porém solteirona, sem ter muito o que fazer, dividia seu tempo entre Rex, seu cachorrinho piquinês, e o levantamento que fazia da vida dos moradores das cercanias. No bairro de Santa Isabel, onde morava, todos a conheciam. Quisessem saber da vida de quem quer que fosse, bastava dirigir-se a Carmelina. Sempre tinha informações. Sabia quem era solteiro ou casado, viúvo ou desquitado, quem namorava ou estava livre. Enfim, era autêntica diva, departamento de informações da vida alheia. Quando chegava a um grupo, era sempre perguntando o quê, quem, quando, parecendo um repórter. Isto a fazia a persona non grata nas rodas que frequentava, principalmente pela fama que gozava. E os antigos diziam: não se preocupem com a vida alheia. Entretanto, ou porque Rex não lhe absorvia totalmente o tempo, ou porque não tivesse algo mais útil que fazer, Carmelina estava sempre indagando daqui e dacolá, procurando saber tudo, não com aquela interrogação necessária à existência da própria ciência, porém de maneira bisbilhoteira. E os antigos diziam: cada um pensa em si e Deus em todos. Naquela noite, Rex estava inquieto, era bem tarde, e Rex começou a latir, farejando o ar. Em casa de Carmelina, todos dormiam, com exceção da própria, que ficara a janela entreaberta, espiando um casal de namorados quase de frente à sua residência. Mal deitara e eis os latidos de Rex, a fazerem com que novamente se levantasse. Pegou o cachorro, levantou e o acariciou, como só as solteironas sabem fazer com os animais. O alvoroço do cão continuava. Neste momento, ouviu estranho ruído vindo da rua, como se fossem passos de muitas pessoas. Carmelina morava na Travessa Castelo Branco, próximo à Avenida Conselheiro Furtado. A inquietação de Rex transmitiu-se a Carmelina, principalmente quando, simultâneo ao barulho dos passos, ouviu o entoar de cânticos. Sua mente começou a funcionar, pensando no que poderia ser. Rex continuava latindo. Carmelina agora, apesar de desassossegada mais que nunca, estava curiosa para saber do que se tratava. E os antigos diziam: não se metam onde não é chamado. Carmelina não quis saber disso, mais do que o normal. Sua curiosidade havia sido provocada. Ainda olhou o relógio. Faltava 1 minuto para meia-noite. Viu que era tarde e uma hora aziaga, principalmente em dias de sexta-feira. Mas queria saber o que era, não podia se controlar, imaginando o que seriam aqueles passos e cânticos àquela hora da noite. E abriu a janela. No relógio, meia-noite em ponto. O que viu petrificou-a, uma procissão, todos conduzindo velas e entoando hinos religiosos. Não havia sido programado nenhum festejo religioso para aquele dia, e Carmelina não podia compreender a razão daquilo. Além do que, não conseguia distinguir direito as pessoas. Os olhos pareciam embaciados, pois via apenas contornos. Os sons eram enrouquecidos, cavernosos, e não captava as palavras claramente. Quis fechar a janela. Uma força superior ao comando de seu cérebro paralisou-a. 1000 vezes arrependida, Carmelina, sem poder se mexer, notou que um dos componentes da procissão saía do meio dos demais e caminhava em sua direção. Chegou até a janela
Estou muito cansada. A senhora, por favor, quer segurar esta vela? Depois voltarei para apanhar. Mecanicamente, sem entender o gesto e muito menos articular a palavra, Carmelina estendeu a mão, segurando o que lhe era oferecido. Mal segurou a vela, apagou-se. A pessoa que lhe dirigira a palavra retornou à procissão, acompanhando-a. Pregada à janela, Carmelina viu o cortejo dobrar na Conselheiro Furtado, rumo à Travessa José Bonifácio, assim como se fosse para o cemitério de Santa Isabel. Com a vela na mão, Carmelina esperou até a madrugada. Queria sair dali e não conseguia se arredar. Mas ninguém voltou para apanhar a vela. Exausta, já quase de manhã, conseguiu finalmente deitar-se, colocando a vela em cima da cômoda. Teve um sono angustiado, onde se via cercada por seres espectrais. Quem brinca com fogo se queima, diziam os antigos. No dia seguinte, ao despertar, Carmelina foi verificar a vela em cima da cômoda, recuou espantada. Não! Não é possível! Em lugar da vela, estava um osso humano, mais precisamente um fêmur. Gritou apavorada, sendo sacudida por seus familiares. Contou-lhes o ocorrido. Porém, todos estavam incrédulos. Ninguém ouvira nada. A única coisa a confirmar a história da moça era o fêmur, que permanecia no móvel. Carmelina recorreu aos frades capuchinhos, aos quais narrou o fato da noite precedente, perguntando o seu significado e o que deveria fazer. Os frades disseram que talvez quisesse trazer uma mensagem e aconselharam-na a passar rezando pelas almas sem paz e esperasse sozinha à noite, às mesmas horas, para ver o que aconteceria. Disseram ainda que possivelmente iriam buscar o que haviam deixado. A moça passou o dia em orações. À noite, rezando, sempre segurando um crucifixo, mesmo cheia de medo, ficou em grande expectativa pelas 12 badaladas. À medida que o tempo passava, mais sua ansiedade aumentava. Carmelina sentia calafrios e foi toda arrepiada que ouviu os cânticos da noite anterior. Apressadamente, vencendo o pavor que sentia, segurou o fêmur. Espero que tenha aprendido a lição. Sua sorte foi ter consultado os frades e feito o que lhe disseram. Caso contrário, não pode nem imaginar o que lhe estava reservado. Somos almas penitentes à procura de paz. Pense mais um pouco em si mesma e nos seus defeitos. E deixe de se incomodar com o que os outros fazem. Se agir como digo, poderá ainda ser feliz. Ao terminar, dirigiu-se novamente à procissão. Muda, paralisada, Carmelina seguiu-a com o olhar. E foi atônita que viu todo o préstito, assim que a mulher o alcançou, e sumindo aos poucos, como se estivesse evaporando. E diziam os antigos: não se deve nunca procurar as coisas que não nos dizem respeito. A curiosidade tem seu preço.